Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, por Lucas escrito, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Quem achou, diga amém. Versículo de número 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava: também este verdadeiramente está com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente, e você diz amém. Eu quero começar essa reflexão a partir deste ponto de percepção de Lucas, que afirma no versículo de número 54, que Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Nem parece ser o mesmo Pedro da multidão, escolhido para ser um dos 12, entre os 12, escolhido para estar entre os 3 mais próximos, que compartilharam de algumas experiências que os outros 9 não compartilharam. O Monte da Transfiguração é um deles. Jesus chamou 3, e entre os 3 estava Pedro, Tiago e João, estava Pedro. Pedro é aquele que é um dos mais próximos, dos mais chegados, até pela sua personalidade de ser alguém que toma a iniciativa, alguém que representa, que toma a dianteira. Não parece ser o mesmo o que fala, o que está sempre entre os principais, pois o texto mostra que Pedro seguia pela primeira vez. Pela primeira vez, desde quando conheceu e passou a seguir Jesus. É a primeira vez que Pedro segue Jesus à distância. São 3 anos e meio, mais ou menos. E nunca Pedro esteve tão distante do Senhor. A
consequência deste andar distante é negar Jesus em seguida. Vou repetir, a consequência de andar distante é negar Jesus. Pois é o que acontece quando questionado, ou quando se há uma afirmação de que ele era um dos que seguiam Jesus, ele disse não. Por 3 vezes ele nega que era um discípulo, que era um seguidor. Quem segue à distância não resiste às pressões. Quem segue à distância não consegue testemunhar de Cristo nas tribulações, nos sofrimentos, nas dores, nas perseguições. Quem resolve seguir Jesus à distância não tem a força suficiente para testemunhar do seu Senhor em todas as circunstâncias da vida. Porque andar com Jesus não é somente risos, é também lágrimas. Andar com Jesus não é só alegria, como alguns dizem. E aí, varão? Se bem que não é só alegria, a frase é só vitória. E aí, varão? Só vitória. Andar com Jesus não é só alegria, é também tristeza. Não é só conquista, é também derrota. E a derrota é necessária. Porque há algumas coisas em nós que precisam ser derrotadas, vencidas por Deus, para que Deus, conquistador do nosso ser, possa triunfar em nós, reinar em nós, implantar em nós o que é dele e não o que é nosso. Quem anda distante não consegue resistir, não consegue testemunhar nos dias frios e nas noites escuras da vida. Mas saibam, o apóstolo Paulo disse: a nós não foi dada apenas a graça de crer nele, mas também o de padecer por ele, sofrer por ele. E a verdade é que está escrito que aqueles que sofrem com ele serão glorificados. Quem é humilhado com ele será exaltado. Quem luta com ele triunfará, porque ele já triunfou sobre principados e potestades. Todos os poderes foram vencidos e estão debaixo dos seus pés. Ele triunfou, ele reina, ele domina, ele é Senhor, e ele voltará triunfante, e a sua igreja, que hoje é humilhada, será exaltada na sua vinda. A sua igreja, que hoje parece ser derrotada, ela será exaltada e manifestada como a triunfante, a vitoriosa, por ter resistido e permanecido nele. Mas me escutem, quem decide seguir Jesus de longe, quando vier as perseguições, vai negá-lo. Quando vierem as lutas, vai negá-lo. Eu quero falar disso.
que é importante a gente seguir de perto. Eu quero falar disso, que nós precisamos voltar. Nós precisamos nos aproximar. Sabe o que me chama a atenção naquele ou naqueles que estão seguindo de longe? Primeiro, é que eles não conseguem perceber que estão distantes. Quem segue Jesus de longe, geralmente, não consegue identificar que está distante, que está afastado, que não está perto como deveria estar, que não está próximo como foi chamado para estar. Quem segue de longe, segue sem perceber a sua condição. E às vezes, quando percebe a sua condição, já é tarde. Como o caso de Pedro. Pedro, quando ele percebe a condição dele, ele vai às lágrimas, pois o olhar amoroso de Jesus denuncia o quão afastado está Pedro dele. E é por isso que ele chora amargamente. Ele não chora apenas porque prometeu estar com Jesus até as circunstâncias mais difíceis, inclusive com a penalidade da morte. Ele chora amargamente porque ele cai em si e percebe como está. Eu que já estive tão perto, que desfrutei de experiências com meu Cristo, tão maravilhosas, agora me percebo assim, seco, vazio, sem nada por dentro, pois o vejo de fora e não dentro de mim. Como distante estou. Pedro, percebendo esse vazio, ele chora. Então, primeiro, quem está seguindo de longe não consegue perceber o quão distante está. E aí é necessário acontecer algumas coisas, algumas ações de Deus para que a pessoa caia em si. Mas antes de falar quais são essas ações de Deus, eu quero falar do que faz com que alguns seguidores, alguns discípulos, alguns servos, alguns adoradores se afastam sem perceber e continuam seguindo mais à distância, ao longe. No caso de Pedro, é a perseguição, é o risco de perder, a possibilidade de perder, inclusive, principalmente, a vida. Leva ele a um recuo, a um afastamento. Alguns recuam, se afastam, pelo risco de perder amigos, famílias, status, emprego, bens, porque são ridicularizados no meio que está. Agora tu é crente, não vai aguentar nem 3 meses, irmão, aí chama de irmão para tirar. Tu é crente, da porta para fora. Eu não quero crente aqui. Eu lembrei do testemunho do pastor Jackson Rodrigues, que ele disse que ele aceitou Jesus com 12 anos,
E a mãe dele era muito católica, muito, 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 daquelas praticantes fervorosas. Ele disse que naquele tempo, lá dos anos 70, por aí, a perseguição, o repúdio dos crentes era maior. E chegou um casal de crente no povoado, na cidadezinha onde ele morava, na rua onde ele morava, e a mãe disse para ele e para os irmãos dele: não se comunica com aquele povo ali, porque aquele povo é doente, e essa doença pega. E pega, viu, irmão? Mas não teve jeito, era um casal, aí adoeceu um outro casal, aí os irmãos foram orar, foi curado, se converteram. Aí manifestou um demônio na mulher, aí disse: rapaz, ouvi dizer que os crentes oram, os demônios saem, leva lá para os crentes. Já tinha 2 casal, né? Aí levaram a mulher, os crentes oraram, o capeta saiu, a mulher se converteu e toda a família, e foi aumentando. E quando foi ver, já tinha uma igreja ali implantada. Porque aonde o crente chega, não é uma doença, essa cura pega. Aleluia. E a mãe dele dizia: não passa nem de frente que essa doença pega, esse mal pega, é contagioso. E ele um dia com o menino, rapaz, vamos ali, vamos visitar a igrejinha. Vamos embora. E ele ouviu a pregação e se converteu, aceitou Jesus. Porque ele ouviu no apelo: quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Ele disse: eu quero Jesus. Aí terminou o culto, o pastor disse: parabéns, meu filho. Você vem agora para a escola dominical porque agora você é crente. Não, sou crente não. Você é porque você aceitou Jesus. Não, eu aceitei Jesus. Eu não disse que ia ser crente não. Mas ele disse: mas eu fui. E ele realmente se firmou. E ele conta que nessa ação de Deus para chamá-lo, ele traz a família dele. Eu até contei aqui uma vez, o pai dele teve um sonho, e no sonho, Jesus se afastava dele, e o diabo se aproximava. E ele acordou desesperado. Ele disse: meu filho, vem cá, eu tive um sonho. E o sonho era: Jesus se afastava de mim, quando ele se afastava, o diabo se aproximava. Ele disse: pois é, pai. É porque o senhor não quer Jesus, então quem está vindo é o diabo. E o que é que eu faço? O senhor tem que ser crente. E ele foi ser crente. E ele foi, ele disse: meu filho, qual é a igreja que você está indo? Eu não sei o nome, pai. Pô, meu filho, faz o seguinte, ó, eu só não quero aquela, de nome Assembleia de alguma coisa. Pai, eu não sei o nome, a gente chega lá e a gente vê. Aí ele foi, participou do culto, aceitou Jesus. Quando eles saíram da igreja, olharam o nome, era Assembleia de Deus. E naquele tempo orava-se, antes da escola dominical, 1 hora de joelho, irmão. 1 hora de joelho. Mas, enfim, ele falando de que quando houve uma perseguição na sua família, melhor, quando ele se converteu, essa mãe que não queria de maneira nenhuma os crentes, ela disse: da porta para fora
tu é crente, aqui em casa eu não quero essa doença não. Mas ele resistiu. Na perseguição há pessoas que não resistem, porque já estão acompanhando de longe. Ele não, ele estava de perto, ele estava indo para o culto, ele logo foi batizado com o Espírito Santo. E era aquele culto que passava-se 1 hora orando. A escola dominical, para começar, era 1 hora orando e era de joelho. Ele estava cheio, ele estava acompanhando Jesus de perto. Por isso, quando veio a perseguição, ele não se afastou. Mesmo a mãe dele dizendo, é da porta para fora. Aqui dentro não. Mas ele permaneceu na fé, de forma que toda a família dele se converteu. Toda a família dele aceitou Jesus. Toda a família dele serviu Jesus até o fim dos seus dias. Até aquela mãe que não queria conversa com crente. Mas já tem outros que não. Vindo a luta, vindo a perseguição, vindo a vergonha, vindo a pressão da família, vindo como é que, não é perseguição, é o escárnio dos amigos, tem aqueles que se afastam. E tem aqueles que não se afastam ao ponto de dizer, eu não vou mais ser crente. Tem aqueles que se afastam, que nem Pedro, começa a seguir à distância. O que é seguir à distância? Ele vem para o culto, mas não se envolve nas coisas da igreja. Ele vem para o culto, mas ele não tem compromisso com os trabalhos que a igreja a qual ele frequenta realiza. Ele vem para os cultos, mas em casa ele não ora. Ele não lê as escrituras. Ele não busca se aproximar de Deus, porque nós nos aproximamos de Deus através do conhecimento que nós temos dele, a partir das escrituras, do que a palavra dele nos revela, e também do que nós experimentamos por meio da oração, do ouvir, do seu ouvido, das respostas que nós obtivemos através dessa comunhão que se dá pela obediência à palavra e também dos joelhos dobrados, que se encurvam diante de Deus para com ele estar em oração. Então, aqueles que acompanham Jesus à distância, desta forma, frequentam a igreja e tem até a carteirinha de membro, até se identifica como membro da igreja, que o pastor X é o pastor, mas ele não tem vida íntima com Deus. E como ele também não tem vida íntima com Deus, ele tem dificuldade de ter comunhão com a igreja a qual ele diz que faz parte. Por isso ele não se envolve. Há um desinteresse. Quem anda distante não se interessa. Quem anda de longe não se importa. Quem anda de longe ou à distância não se sente. E aí, com essas características que eu estou dando, você anda perto? Você segue de perto ou você segue de longe? Com essas características que eu estou dando, você já seguiu bem de pertinho e agora está seguindo de longe? Ou você seguia de longe e agora está seguindo bem perto? Como a irmã testemunhou há pouco. Quando ela não era o que Deus tinha planejado para que ela fosse, quando ela se deixou trabalhar e ela invoca esse Deus que a transforma e trabalhe seu ser para que ela seja de forma que ele se agrade dela, é alguém que está com suas palavras e suas ações dando passos em direção dele para chegar mais perto.
Então pode ter esse caminho de quem estava olhando à distância, acompanhando à distância, mas está se aproximando. Mas tem o inverso também, alguém que já andou bem pertinho e agora está distanciando. Eu me envolvia porque eu me importava. Eu me envolvia porque eu me interessava. Eu me envolvia porque isso ardia em mim. Esse desejo queimava no meu ser. Esse desejo de ofertar a Deus o meu serviço. Então eu me integrei. Então eu comecei a participar, dar a minha contribuição, e eu me alegrava nisso, eu me satisfazia nisso, era o meu prazer isso, porque eu entendia e sabia que Deus me chamou para servir. Então eu estava perto, e não ficava somente neste serviço na comunidade, eu também tinha prazer de buscar ao Senhor no secreto, eu tinha prazer de conversar com o Senhor, de estar com Ele, embora que as palavras acabavam logo nos primeiros minutos, mas os tempos que se seguiam ali no secreto eram tempos com Ele, como que meditando, como que ouvindo o que Deus tinha para falar comigo. Era tão prazeroso, era tão maravilhoso, mas isso tem se acabado, isso tem se extinguido como um fogo que vai se apagando aos poucos. Pois bem, você está como Pedro, você está seguindo de longe, você que um dia como Pedro, já seguiu tão perto, e eu não sei, no caso de Pedro, foi a possibilidade de perder até a vida, faz com que ele se distancie, que tem sido no seu caso. Eu lembro de outro personagem, que passa a ter um relacionamento distante com Deus, porque da sua indisposição, e o motivo é a indisposição de obedecer, indisposição de servir, indisposição de fazer a obra de Deus, como Deus havia orientado, determinado. O seu nome é Jonas. Primeiro capítulo do livro de Jonas, nós temos o chamado dele e a sua rebeldia. Deus diz: vai a Nínive, e ele vai a Tarsis. E ao ponto que ele vai numa direção quase que oposta à que Deus está dando, porque ele está em Israel, e Deus diz: vai a Nínive. Tipo, vai ao leste. Ele se levanta, compra uma passagem para ir a Tarsis, que é tipo o leste, o oeste. E ao ponto que o barco se distancia da costa de Israel, é Jonas que se distancia de Deus. Não que Deus estivesse fixo em Israel, mas em Israel tem um chamado de Jonas, e tem a direção que Deus dá a Jonas, tem a missão que Deus dá a Jonas, tem um ministério, tem uma obra. E ao se distanciar do ponto onde ele foi chamado e direcionado, ele está se distanciando daquele que o chamou e direcionou. Quanto mais o barco se distancia, mais Jonas está se distanciando da vontade de Deus, portanto, de Deus. No caso de Jonas, é isso. Ele se distancia porque ele não está disposto para pregar a uma nação que ele entende que é muito perversa e muito ímpia e que não é merecedora do perdão. Pois é isso que a gente entende no último capítulo, na pergunta que Deus lhe faz. Você tem misericórdia de uma planta, não tem misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir entre
o bem e o mal, a esquerda, a direita, o certo ou o errado, não sabe discernir. E o Jonas está indignado, tipo assim, eu sabia, porque Deus atende aquela nação que se converte pela pregação dele, porque ele volta, né? Ele fica indignado, ele espera Deus trazer o juízo, e quando Deus não traz, ele se revolta. E isso denuncia qual era o motivo pela qual ele se afasta da vontade de Deus inicialmente. Porque ele sabia que se aquela nação se arrependesse de todo o coração, Deus misericordioso que é, perdoaria. Ele não queria, na intenção dele, no coração dele, essa nação é perversa demais, essa nação é ímpia demais, ela não merece o perdão, ela merece o castigo, o juízo. Ou seja, Jonas se afasta da vontade de Deus e segue distante, mesmo sendo um profeta, porque há uma indisposição nele de servir a Deus, de ser servo, de fazer a obra de Deus. Ei, Deus está falando aqui. Pastor, você está dizendo que Jonas está se distanciando porque não quer fazer a obra? É? Porque não quer cumprir a missão? Sim. Significa dizer que eu posso me afastar da vontade de Deus e manter um relacionamento distante por ser que nem Jonas? Sim. Você pode ser mais um Pedro e mais um Jonas que segue a distância. Pedro, pela perseguição. Jonas, pela desobediência, em não querer fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Será que tem alguém nesta noite resistindo Deus? Que Deus já chamou para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de obra, algum tipo de serviço, e essa pessoa tem dito não, e tem jogado algumas desculpas do tipo, Deus, o Senhor sabe, eu tenho outros compromissos. Deus, o Senhor sabe, eu ando tão ocupado, ocupada. Deus, o Senhor sabe, o Senhor me entende. Eu estou tão atarefado, ou por isso tão cansado e tão sobrecarregado. Não dá, meu Deus, para fazer esta obra, atender a este chamado, porque eu não vou conseguir fazer, e se é para fazer de qualquer jeito, é melhor nem fazer. O Senhor me compreende, o Senhor compreende que você está sendo um Jonas. O Senhor entende perfeitamente que Ele está te mandando para Nínive e você está querendo ir para Tarsis. Cuidado, Ele vai mandar um vendaval no meio do caminho. Cuidado, uma tempestade te espera em determinado ponto deste mar. Cuidado! Está entendendo? As justificativas de Jonas não são justificativas para Deus. Por isso Deus encontra Jonas, não mais chamando ele para ir para Nínive, mas encontra Jonas numa tempestade em meio àquele mar, aleluia. Uma tempestade que vai fazer com que aquele coração frio e duro e obstinado de Jonas seja quebrantado, esmiuçado, e então ele cai em si, reconheça que Deus me baniu de sua presença, e se Ele me baniu de sua presença, eu preciso voltar. É interessante que neste caso é essa desobediência de alguém que foi chamado para servir, mas não quer servir. É alguém que foi chamado para fazer a obra, mas não quer fazer do jeito de Deus, mas o seu jeito, a sua maneira. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Pastor,
Onde é que está escrito que Deus baniu Jonas de sua presença? Na oração de Jonas. No capítulo 2, versículo de número 3, ele diz: Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a olhar para o teu santo templo. Quando ele diz: banida estou de teus olhos, ele está dando o primeiro passo para retornar para perto. Amém? Quero falar de outro personagem, eu vou seguir para o fim. Capítulo 16 do livro de Juízes, nós temos o caso de Sansão. E como eu disse, quem está acompanhando de longe, seguindo à distância, não consegue perceber o quanto distante está. Capítulo de número 16 de Juízes, versículo de número 20, os cabelos de Sansão são cortados, as tranças são cortadas, e dito é, então clamou ela, Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele de seu sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Por que Sansão estava distante e não percebia? No caso de Sansão, foi uma vida desprezando o chamado. Foi uma vida tratando de forma relaxada, negligente a sua vocação divina, a sua unção, a sua consagração, pois desde o ventre ele foi escolhido e consagrado para ser um libertador, um juiz em Israel, libertador da opressão de Israel, da opressão dos filisteus. E como é que ele tratou esse ministério? Ele tratou da forma mais relaxada possível. E de novo eu volto para o relaxado. Porque Deus, através do profeta Jeremias, eu estou tentando lembrar o capítulo, o versículo, mas a escrita está: maldito, maldito aquele que fizer a minha obra relaxadamente. E o sábio Salomão, escrevendo em Provérbio, ele disse que o negligente negligente é como o destruidor. Negligente é alguém que destrói o que era para construir. Com a sua negligência, ele destrói. Por isso ele é maldito. A obra do Senhor na mão do diligente faz com que a obra prospere. A obra do Senhor na mão do relaxado, negligente, traz difamação ao nome do Senhor, como eu preguei no domingo passado. O nome de Deus estava sendo difamado através do ministério de Sansão, pois Sansão foi consagrado, e como consagrado, ele deveria não apenas servir, mas servir de uma forma santa, se santificando, se separando. Por isso ele foi consagrado a nazireu, e como nazireu ele não podia cortar a navalha, passar a navalha no seu cabelo, podia cortar o cabelo, ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em animal ou tocar em corpo, em defunto. E ele faz tudo isso, sem falar que ele se entrega à devassidão, ele tem relações com prostitutas, ele tem uma vida totalmente desregrada, totalmente diferente de um homem que foi separado e consagrado para glorificar na terra o nome do Senhor. Ele se confia porque eu fui consagrado desde o ventre, eu tenho chamado, Deus é comigo. Deus me deu uma missão, livrar Israel
da opressão dos domínios dos filisteus, e eu estou fazendo isso. Sim, Sansão, talvez alguém tivesse dito, mas você tem quebrado o seu voto, você tem andado de forma desregrada, imoral. E talvez ele tivesse respondido, sim, mas eu acredito que Deus não se importa, porque Deus continua me usando, o Espírito de Deus continua me possuindo. Você não se lembra, não? Teve uma vez que eu estava atado com cordas, e vindo os filisteus, o Espírito do Senhor me tomou, e eu arrebentei com aquelas cordas como se fossem linhas, e eu peguei uma queixada de jumento, e com aquela queixada, eu sozinho, na força do Senhor, eu venci 1000 homens. Deus continua me usando. Eu sou homem de Deus. Deus é comigo. Só que Sansão, por toda a sua vida, porque toda a sua vida foi ministerial, porque ele é consagrado desde o ventre, ele andou como alguém que não tinha com Deus intimidade e proximidade. Ninguém vê o Sansão tirando momentos para orar. Ele clama ao Senhor quando ele está passando por uma necessidade. Está cheio de crente assim. Se está precisando de um livramento, está precisando de um socorro, meu Deus! Mas a oração de intimidade, a oração de um filho para com um pai, de um adorador para com um adorado, não existe. É só oração de petição. Eu estou precisando. É o Sansão. Os eventos fazem com que ele sirva a Deus como que obrigado. Mas a vida com Deus é uma vida distante. Cuidado, você pode estar sendo que nem Sansão. E aí quando Sansão se percebe, cadê a força que eu sinto quando estou em perigo? Cadê a força que eu sinto quando eu tenho que lutar contra os inimigos de Deus? Cadê a força? O Espírito de Deus já não estava com ele. Qual o motivo do Sansão andar distante de Deus? É esse tratar as coisas sagradas de Deus como fossem coisas qualquer, comum. Como é que você tem tratado as coisas de Deus na sua vida? Como é que você tem tratado este corpo que é santuário do Deus vivente, do Espírito de Deus? Como é que você tem tratado o talento que Deus lhe deu para você servir a Ele? Como é que você tem tratado o sagrado como se fosse profano? Você tem reverenciado a presença e reverenciado o que Deus tem feito na sua vida e tem entregado nas tuas mãos para você servir Ele? Ou como Sansão, você está tratando de qualquer jeito? Você pode estar distante pensando em estar perto. Será que Deus vai ter que mandar uma tempestade tão forte que pode levar à morte, não apenas você, mas todos aqueles que estão com você no barco, como fez com Jonas? Será que para você despertar, porque nessa hora o Jonas teve que despertar, será que para você despertar e cair em si, Deus vai ter que entregar você na mão dos filisteus? E os filisteus, quando colocaram as mãos em Sansão, eles vazaram os olhos de Sansão, e Sansão, que já não via espiritualmente, já não via também fisicamente. Será que Deus vai ter que permitir que o inimigo
toque em você, para que você se perceba que está distante de Deus, e ao se perceber distante de Deus, você possa fazer a oração que Sansão fez, porque Sansão, ao cair em si, ele se pega junto das pilastras, das colunas, e ora ao Senhor dizendo: Senhor, pelo menos esta vez, só esta vez, lembra-te de mim. O caminho de volta é mais doloroso, o caminho de volta é mais penoso, é sofrido, principalmente quando a pessoa está distante. Este adormecer do distante torna também a pessoa insensível, e ela não consegue perceber, ela está distante, ela não consegue sentir esta distância, e aí ela tem que passar por um momento como o de Sansão, como o de Jonas, ou como de Pedro, para ele se perceber o quão distante está, e ele perceber que há tempos Deus está chamando ele para perto, e ele está resistindo. O caminho de volta é o caminho do cair em si, que às vezes se dá em circunstâncias como essa. É o olhar de Jesus para Pedro, um olhar de quem está dizendo: como você fez isso comigo? É uma percepção de quem se sente agora vazio. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O caminho de volta é um caminho que primeiro é o caminho da percepção, do reconhecimento. Realmente, eu estou distante, acompanhando distante. Eu já me importei, eu não me importo mais, já me interessei, eu não me interesso mais, já ardeu, já não arde mais, já queimou em mim, já não queima mais. É por isso que eu não me envolvo, é por isso que eu não me esforço, é por isso que eu não me interesso. É por isso também que eu não oro em casa, eu não leio as Escrituras, e isso também não me traz culpa nenhuma, porque eu tenho justificativas. Deus me entende, Deus entende que eu trabalho demais, que eu sou muito ocupado, eu tenho as minhas ocupações, mas essas desculpas são desculpas. A realidade é que este comportamento mostra que você está num ponto em que Deus não queria que você estivesse. Deus queria que você estivesse mais perto, porque Deus queria te usar como Ele usou Sansão. Deus queria te encher do Espírito dele e te usar para destruir as obras do inimigo. Deus queria te usar como profeta, que ao anunciar a palavra, cheio do Espírito Santo, vidas iam se render ao Senhor, o Rei de toda a terra. Aleluia. Deus queria te usar, glórias, como convocou Pedro para ser não mais pescador de peixe, mas pescador de homens, de almas. E a Bíblia diz que Pedro, ao voltar-se, aleluia, a primeira pregação que ele faz, se cumpre o chamado na vida dele, porque quem está distante não cumpre chamado, agora quem está perto cumpre chamado. Quem está distante, ele o máximo que sente é uma frieza. Quem está perto é cheio do Espírito Santo, cheio do fogo do céu. Quem está distante não consegue testemunhar, o que ele consegue fazer é negar, mas quem está perto levanta-se no meio da multidão e diz: o que está acontecendo diante de vós é o que disse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, naquele dia 3.000 almas se convertem. O caminho de volta parte dessa percepção: eu estou distante, que se manifesta numa oração. É a oração de Sansão: lembra-te de mim só essa vez.
É a oração de Jonas. Banido estou da presença do Senhor. Todavia, eu voltarei um dia a contemplar o templo do Senhor. Ou seja, ele fez essa oração no ventre do grande peixe, em trevas. Estou distante, em treva e escuridão, mas eu conheço o meu Deus. Ele é Deus misericordioso, Ele vai me perdoar, Ele vai me dar segunda chance. Eu voltarei a contemplar o templo do Senhor. Era Ele dizendo: eu voltarei a estar na presença dEle como um adorador, eu voltarei a estar na presença dEle como um servo, eu voltarei a estar perto dEle novamente. É a oração manifesta de Pedro, e Pedro tem uma intervenção divina direta, porque Pedro está distante, e ele sabe disso. E que interessante na história de Pedro, eu quero encerrar, porque Pedro, ele fica distante de Jesus e perto dos crentes. Ele está distante de Jesus, mas ele não sai do meio dos crentes. Mas como ele está distante de Jesus, ele propõe os crentes fazer algo que Jesus não mandou fazer. Jesus disse: Pedro, tu vai ser pescador de homens. Lucas capítulo 5. João capítulo 20, ele fala o quê para os crentes? Vamos pescar peixe novamente? Você quer perceber um crente que está distante? Distante de Jesus e perto dos crentes? É quando ele propõe só coisas que não tem a ver com o reino dos céus, mas tem a ver com o reino da terra. Pegou aí? Isso aqui é revelação do alto agora. Você anda com um crente que ele só fala das coisas terrenas, ele só se importa e só se engaja com coisas terrenas, é porque o coração dele está mais perto da terra do que perto do céu. Ele está tão perto das coisas da terra que ele está distante das coisas do céu. Ele está tão perto das coisas terrenas que ele está distante do coração de Deus. E como ele está distante do coração de Deus, ele não consegue sentir o que Deus sente. Ele não consegue desejar o que Deus deseja. Ele não consegue amar o que Deus ama. Ele não consegue se importar com Deus, com o que Deus se importa. Ele está distante. Ele só não sabe. Mas a boca fala do que o coração está. Então, o que ele deseja viver, o que ele vive, denuncia o quanto ele está perto ou longe. Irmãos, fora da igreja, nas tuas conversas, aparece alguma coisa assim do: rapaz, eu queria fazer isso para o Senhor. Ô irmão, estou fazendo, peraí irmão, não vai dar para... Irmão, agora é minha hora de orar, porque eu estou em consagração, porque eu vou fazer um evangelismo. Ô irmão, rapaz, vamos jejuar comigo, tal dia eu vou ministrar o louvor. Fora do ambiente da igreja, as coisas do céu permeiam a tua vida. Você se ocupa, você se aplica em manifestar o reino, não apenas num testemunho de vida, mas num serviço cristão. Sim ou não? Presta atenção, Pedro estava perto dos crentes, mas estava distante de Jesus. Será que não é esse teu caso, crente? Tu está perto de mim, está perto do irmão. Na hora do culto, tu senta do lado dos irmãos. Mas fora isso, você não ora. Você não estuda a palavra de Deus. Jejuar, o que é isso? Que pecado é esse? Enquanto tinha um baixinho ontem jejuando quase o dia todo, tem crente que está há anos e passou até o derramar. Tinha um bocado de crente se importando, mas ele não conseguia se importar, porque você anda distante.
Mas hoje o Espírito Santo está te chamando, vem para perto. Eu quero tanto estar mais perto de você. Eu quero tanto me revelar a você, mas você me ignora. Você ignora a minha fala. Você ignora a minha presença. Você ignora o meu toque. Você está tão insensível que eu te toque e você não sente. Eu falo contigo, você não me ouve. Aí Jesus chega para Pedro. Já que Pedro não consegue chegar em Jesus, Jesus chega nele. Já que Pedro não consegue se aproximar de Jesus, Jesus se aproxima dele. Aí diz assim: Pedro, vem cá, deixa eu conversar contigo. Tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus, não está escrito, mas eu conjecturo, rapaz, eu sei que tu me amas, mas o teu amor está definhando. Você está se afastando de mim. Você me negou 3 vezes. E você, para não perder a confissão, você vai me confessar 3 vezes. Você me ama, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhinhas, meus cordeirinhos. Aleluia. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ele ficou triste. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu estou perto dos irmãos, mas eu estou distante de ti. Tu sabes que eu já andei mais perto, mas eu estou tão longe, tão longe. Tu sabes que eu te amei mais intensamente, mas agora esse amor está tão fragilizado por minhas fraquezas. Tu sabes de todas as coisas. A resposta de Jesus é a resposta que restaura este coração que reconhece. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quando Jesus disse apacenta minhas ovelhas, é Jesus dizendo: eu não me esqueci do chamado que eu te fiz lá no mar da Galileia. Há cerca de 3 anos atrás eu não me esqueci do que eu te disse. Você será pescador de homens. Quando Jesus disse apacenta minhas ovelhas, Jesus estava dizendo: Pedro, eu tenho poder para te restaurar. Pedro, eu sei que tu está distante, mas eu vim me aproximar de você para chamar você mais para perto. Porque para fazer o que você fará em meu nome, você não pode estar distante de mim. Você não pode estar perto do meu povo e distante de mim. Você tem que estar perto de mim. Você pode ficar de pé, por favor. Quando Cristo na cruz entregou-se, Ele entregou-se para chamar para perto aqueles que estavam distantes. Nunca foi, nunca será a intenção de Deus que aqueles que se aproximam dele tenham um relacionamento distante. Tanto é verdade que quando Deus vem se relacionar conosco, Ele não vem para estar de fora, Ele vem para habitar dentro de nós. Você quer maior intimidade do que essa? No que depende de Deus, Ele já demonstra quais são as suas intenções, o que Ele quer e como Ele quer.
problema nunca foi, nunca será Deus. O problema somos nós. Somos nós que, mesmo Deus estando dentro de nós, nós nos deixamos ser insensíveis ao ponto de Ele falar e a gente não escutar, de Ele nos tocar e nós não sentimos, de Ele nos direcionar e nós resistirmos, dele querer se revelar e nós não aceitarmos isso. E como isso acontece? Quando eu não sigo ou não uso dos recursos que me revelam quem Deus é, o estudo da sua palavra e a oração. Mas Deus hoje quer mudar isso. Deus quer mudar o seu estado. Deus quer mudar a relação dele contigo. Só depende de você. Deus quer chamar para mais perto, para mais íntimo. Deus quer chamar para águas, não no tornozelo nem na cintura. Deus quer que você seja submerso pelas águas do seu amor. Escute, depois da oração de Jonas, Deus se voltou para ele novamente e o deixou num ponto aonde ele podia fazer o caminho de volta. E o caminho de volta era o caminho da obediência para pregar a palavra em Nínive. Quando Sansão orou e pediu que Deus lembrasse dele pelo menos aquela única vez, o Espírito de novo retornou e lhe deu forças para derrotar os inimigos de Deus. Quando Pedro, naquelas confissões de amor, reconheceu que de fato ele estava distante, Jesus o restaurou, e aquele Pedro que andava afastado, cabisbaixo, que conversava com os irmãos, mas não mais com Deus, agora entrou numa campanha de oração. E eu acredito que onde tem oração de crente tem jejum. 10 dias até que do alto ele fosse cheio do Espírito Santo. E ele pudesse viver a vida que Deus projetou para ele. Cheia de Deus, para a glória de Deus, cheia dos interesses das coisas do alto e para as coisas que são eternas. Escute, Deus quer restaurar isso no seu coração.